Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Abriu integridade em maio, mês passado, né? Firmeza doutrinária. Amém? E esse mês vamos falar sobre vida de fé. Glória a Deus. Fé é o estilo de vida do cristão. Amém? Pela fé nós somos salvos, curados, prosperamos e vivemos todas as promessas de Deus em nossas vidas. Então, fé deve ser o estilo de vida nosso. Amém? Todos nós que nascemos de novo, que estamos inseridos no corpo de Cristo, temos que viver pela fé, andar pela fé. Amém? Eu quero indicar para vocês, antes de iniciar a ministração, o livro, a leitura do mês. Amém? Que são 5 elementos da fé. Eu li esse livro, ele é maravilhoso, as instruções nele contidas são de grande crescimento para nós, amém? Para uma vida de fé, a fé que agrada a Deus. Então, você que ainda não adquiriu esse livro, a irmã Vilma está responsável pela livraria, procure ela, amém? Eu indico para vocês, como eu disse, eu já li ele. E ele é muito bom, amém? Para estar fortalecendo e acrescentando mais e mais na nossa vida e na nossa caminhada de fé, amém? Hoje eu vou falar sobre a vida de fé, amém? Mas especificamente vou falar sobre o que é fé e a fé que agrada a Deus, amém? Em Hebreus 11, 6, Hebreus 11, 6, fala assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Agora vamos para Romanos 10, 17. Se vocês quiserem ir anotando, eu vou estar no começo agora falando alguns versículos e depois que eu vou falar sobre eles. Amém? Romanos 10, 17. Diz assim: logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Ainda em Romanos, só que agora é 1:17, diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Então, como falei no começo, nós, como crente, o nosso estilo de vida tem que ser fé, porque de fé em fé, o justo viverá pela fé. Fé deve ser o estilo de vida do crente. Agora, com base na palavra, em Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé nós não nos achegamos a Deus, amém? Porque ouvimos falar dele, a fé foi gerada dentro de nós. Amém? Como vimos em Romanos 10, 17, agora há pouco, diz que fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, por isso a importância de estarmos aqui reunidos, por isso a importância de estarmos juntos, ouvindo a palavra, amém? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, amém? Claro, Deus, Ele sabia que hoje em dia íamos ter essa era da internet, eu posso ouvir ministração em casa, então, já que a fé vem pelo ouvir, pode, amém? Não é errado. Mas o mandamento bíblico não deixe de congregar conforme o costume de muito. Então, provavelmente, como eu falei, Deus já sabia que ia chegar essa era da internet, por isso que Ele deixou esse mandamento, para não deixarmos de congregar. Por quê? Aqui há uma unção coletiva, há uma unção disponível, há uma unção liberada diferente, amém? Então, nós temos que estar aqui, sim, se expondo à palavra, ouvindo a palavra, e, através disso, fé é gerada dentro de nós, amém? Como foi com aquela mulher do fluxo de sangue, Ela gerou fé no Senhor, ela sofria de hemorragia há 12 anos. E ela gastou todo o recurso dela, ela gastou tudo que ela tinha para conter aquela enfermidade. E nada continha. E quando ela ouviu falar do Senhor, fé foi gerada dentro dela. E ela gerou uma convicção tão grande dentro dela, que ela disse que se ela somente tocasse nas vestes dele, ela seria curada. E assim foi. Amém?
Então, não é diferente hoje. Naquela época não é diferente hoje. Depende de mim e de vocês. Depende do que a gente está ouvindo, do que a gente está deixando entrar pelo nosso ouvido, do que está vindo para o nosso coração. Amém? O que estamos gerando dentro de nós? Fé na palavra? Ou fé na circunstância? Ou fé na situação? Ou fé nas enfermidades, na miséria? Então, nós devemos estar vigilantes nisso. Amém? Aqui está bem claro, né, que fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, porque fé, por mais que aparenta ser uma palavra pequena, ela tem um efeito muito grande em nossas vidas, amém? Por mais que ela pareça, né, palavrinha pequenininha, fé, né, 2 letrinhas, ela tem um significado e um efeito muito grande em nossas vidas, porque tudo que for gerado fé acontecerá. Então, a nossa fé traz à existência as promessas de Deus para nossas vidas, amém? Em Romanos 10, se você quiser abrir lá, a gente vai ler do 8 ao 10. Romanos 10, do 8 ao 10. Diz assim: porque se diz, a palavra está perto de ti, na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé, que pregamos, se com a boca confessares Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Nesse versículo inclui 2 palavras que você vê repetidamente ligado à fé. Amém? Somos crentes, lemos a Bíblia, né? Então, quem lê a Bíblia vê que repetidamente é encontrado nela 2 palavrinhas ligadas à fé: coração e boca. Amém? Por quê? Primeiro a gente crê com o coração e depois a gente confessa com a boca. Amém? Em Salmos 42, diz que a nossa língua é como a pena de um habilidoso escritor, e nela está o poder da morte e da vida. Então, cuidado, porque as palavras ditas ontem se tornam vida hoje. Tudo o que dissermos se torna vida. Amém? Domingo passado eu estava no departamento infantil e eu trouxe para eles, falei com eles sobre a fé, né? E eu simulei para eles que eu trouxe um feijãozinho, peguei um copinho, pus um algodão e falei para eles que as nossas palavras são como sementes, lançadas. Então, trazendo para nós aqui, eu falei para eles, no mundo espiritual, tudo que a gente fala, todas as nossas palavras, elas são sementes, amém? Então, tudo aquilo que a gente lançar, seja positivamente ou negativamente, vai dar fruto, né? Como disse aqui, como lemos agora em Salmos, que a nossa língua é como a pena de um habilidoso escritor. Ela tem o poder da morte e da vida. Então, nós devemos ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Amém? Fé tem uma voz, a fé fala. Você tem fé que você e sua casa servirá ao Senhor? Amém. Então, confesse a palavra. A palavra de Deus é a verdade. Amém? Nós damos conta daquilo que nós falamos. Se eu falar algo para o pastor, eu vou ter que dar conta daquilo que eu falei para ele. Mas quando nós pegamos junto com Deus, com a palavra dele, confessamos a palavra, Deus realiza. Amém? Então, se nós cremos que nós e nossa casa serviremos ao Senhor, nós vamos confessar a palavra. Pai, obrigado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nenhum de nós nascemos para a vergonha, nem para a calamidade, mas para a honra e glória do seu nome. Vamos servir ao Senhor, vamos prosseguir para o alvo do prêmio da soberana vocação em Deus. Amém? Então, nós vamos confessar em fé a palavra. Amém? Que ela vai surgir efeito. Então, creia com o coração e confesse com a boca. Você tem fé que a enfermidade não tem poder no seu corpo? E que se ela estiver te atacando, ela está ilegal e tem que sair? Amém? Então, confesse a palavra. Confesse. O Senhor levou sobre si toda a enfermidade. Nenhuma enfermidade tem poder no meu corpo, nenhuma enfermidade irá prosperar no meu corpo. Amém? Eu repreendo toda a enfermidade, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu desfruto de saúde plena, saúde física, mental e espiritual. Amém? Então, nós estamos confessando a palavra. Nós estamos falando a palavra. Amém? A fé tem uma ação, né? A fé é gerada no nosso coração
confessada com a nossa boca e, lógico, nós fazemos a nossa parte, né? Nós não podemos, porque eu ando em fé, eu vou lá abusar, né? Comer qualquer coisa que não é saudável, se expor ao quente e ao frio. Então, lógico que nós também temos que fazer a nossa parte, amém? Nos cuidar. Então, e entendendo que a enfermidade, ela pode até atacar o nosso corpo, mas ela não pode permanecer ali, amém? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, toda a enfermidade tem que cair por terra, em nome de Jesus. E é confessando. Você tem fé que Jesus te redimiu de toda a maldição e a miséria, a falta, a escassez não faz parte da sua vida? Amém. Glória a Deus. Então, creia com o coração e confesse com a boca. Amém? O Senhor se fez pobre para que eu fosse rica, né? Então, nós, como o pastor falou agora há pouco também, todos os tesouros, riquezas nos pertencem. Nós somos herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, o dinheiro é o nosso servo, o dinheiro tem que nos servir, o dinheiro tem que vir, amém? Nós somos amplamente supridos. Juliana, mas você não sabe o que está acontecendo. Permaneça em fé, não olhe para a circunstância, não olhe para a situação. Deus, Ele provê, amém? Ele já proveu uma vez, por que não vai prover agora? Ele já socorreu você uma vez, por que não vai socorrer agora? Amém? Ele já te curou uma vez, por que não vai curar agora? Amém? Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então, creia com o coração e confesse com a boca, amém? Fé deve ser o nosso estilo de vida. Quando vimos em Romanos que o justo viverá pela fé, isso é uma verdade, amém? É uma verdade para nós, porque nós somos filhos, somos justificados, então o justo não vive pelo que vê, amém? Não vive pelo que sente ou pela circunstância, o justo vive pela fé. Fé na palavra. A palavra de Deus é poderosa, infalível, eterna, viva e eficaz. A palavra é absoluta. Amém? Então, não duvide. Aqui no ministério, a gente costuma ouvir muito falar, duvide da dúvida. Amém? Mas nunca duvide da palavra do Senhor, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Então, permaneça crendo. Vivemos pelo que cremos. E cremos nas promessas. Cremos que somos o que Deus diz que somos. Temos o que Deus diz que temos. Podemos o que Deus diz que podemos. Amém? Desde que eu vim para a Verbo da Vida, e aprendi as verdades contidas na palavra a nosso respeito, eu sempre declarei que meus filhos iriam ser jovens fortes, corajosos, tementes a Deus, de caráter, de boa índole, que não se desviariam dos caminhos, mas que eles iriam prosseguir para o alvo, que é Cristo. Amém? Sempre. Até hoje, eu declaro Hebreus 10, 39, que eles não sejam dos que retrocedem para a perdição de suas almas, mas que meus filhos serão dos que permanecem firmes, para a preservação da vossa alma. E aqueles que nascem, e eles nasceram para dar certo, sempre orando por eles e com eles. Eles sempre, a gente, quando tem oportunidade, oramos junto. Quando eles eram pequenininhos, eu pegava eles, a gente ficava orando pela casa, andando pela casa, orando em línguas. Amém? E é muito bom isso. Amém? É bom que nós estejamos todos crendo as mesmas coisas, né? Olhando para o mesmo alvo. Amém? Sempre declarei também o Salmo 1, do 1 ao 3, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei meditará de dia e de noite, pois serão como a árvore plantada junto a ribeiro d'águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, eu sempre confessei a palavra. Vocês podem pegar esses versículos, como eu faço ainda, né? E colocar o nome, né, dos seus familiares, dos seus filhos, dos seus parentes, quem vocês quiserem. É só colocar o nome e orar e confessar em fé a palavra. Amém? Quando eu entendi que a palavra da fé tem poder, sempre confessei o que Deus dizia a meu respeito, do meu esposo, dos meus filhos, e hoje eu vejo os frutos dessa oração. Glória a Deus, e eu sei que tem muito mais ainda, né, para acontecer. Graças a Deus, meus filhos são jovens ativos, né? Nunca me deram trabalho, nunca foram rebeldes ou desobedientes.
Mas sempre que houve necessidade de uma correção, porque eles não me deram trabalho, mas não são perfeitos, né? Nós não somos, amém? Então, sempre que houve a necessidade de corrigir, eles ouviam, respeitavam e cumpriam com o castigo dado. E não cometiam mais o mesmo erro, amém? Quando eu me converti, o meu esposo, ele ainda não tinha um emprego fixo, né? Ele fazia bicos, ele fazia de tudo um pouco. E Deus é tão maravilhoso e Ele faz infinitamente mais, né? E aí eu vim para Verbo, né? Como disse aqui, quando eu entendi e compreendi as verdades da palavra do Senhor e tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, eu comecei a confessar a palavra e eu pedi muito para Deus. Falei, Pai, em nome de Jesus, eu creio que o meu esposo ele vai arrumar um serviço fixo, né? Nós já tínhamos os nossos 2 filhos. Para quem não sabe, o Luiz Henrique e a Ana Luísa são meus filhos, minhas bênçãos, minha herança. Glória a Deus. E a gente precisava que ele trabalhasse, porque, como eles eram pequenos, eu decidi cuidar deles. Eu não queria colocá-los na creche, nada contra quem precisa, amém? Mas eu quis cuidar deles, né, até a idade que eles pudessem entrar já na escolinha. E Deus é tão maravilhoso e faz infinitamente mais que essa profissão que meu marido tem hoje, que, se eu não me engano, é 14, 15 anos que ele é profissional em gesso, ele é montador de gesso, forro, bateu na porta da nossa casa, né? A gente estava estávamos indo para Santos, se eu não me engano, para a casa da minha irmã, e aí a vizinha da frente, como eu falei para vocês, né? Ele fazia de tudo um pouco. A vizinha da frente chamou ele e falou para ele se ele podia, isso foi num domingo, falou se ele podia, na segunda-feira, dar uma força para ela lá, que a caixa de gordura dela tinha entupido, para desentupir. E ele falou, tudo bem, pode deixar, só não vou agora que eu estou saindo. Ela, não, tudo bem, não tem problema. E nisso que ele falou, ela mora num sobrado, e embaixo tem uma porta tem uma garagenzinha, que lá a proprietária alugava para algum tipo de comércio. E esse homem, né, o nome dele é Moisés, ele tinha alugado lá para guardar forros de PVC, gesso. Aí ele olhou assim, a gente no portão nunca tínhamos visto eles lá, né, ele com os meninos dele e tudo. Aí, no que o meu marido respondeu para essa senhora, aí, na hora que a gente estava indo, fechando o portão, ele chamou e falou assim, oi, rapaz, posso falar com você? Daí, o meu esposo olhou e falou, pode, né? Aí, eu até pensei, não, ele vai pedir para fazer alguma coisinha também, né? Porque ele ouviu a mulher falar, né? Aí, ele falou assim, você já trabalhou com forro? Já montou forro de PVC, gesso? Ele falou assim, olha, nunca mais estou aqui para aprender, né? Estou aqui disponível. Aí, ele falou assim, então faz o seguinte, amanhã você começa. Aí, 8 horas da manhã, a gente vai estar aqui, né? Aí eu vou ter que sair com o pessoal. E aí, então, já que você está pronto para aprender, você começa. Aí ele falou assim, tá bom. Até então, a gente, né, não tinha noção de quanto ia receber nada, mas meu marido não estava negando nada, né? Ele estava aceitando. E, para a honra e glória do Senhor, ele começou como ajudante e foi muito rápido. Assim. Ele começou como ajudante, acho que em menos de 1 ano, ele já foi para o profissional, porque ele, graças a Deus, aprendeu muito rápido. E, hoje em dia, como eu falei, ele é profissional nessa montagem. Né? Então, eu estou falando isso para vocês verem como é bom, né? Quando a gente confia em Deus, quando a gente descansa nele, quando a gente põe a nossa confiança nele. Né? Quando nós oramos, nós cremos, né, que nós já fomos ouvidos, que a nossa oração já subiu ao Senhor. E Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Amém? Então, não desista daquilo que você tem pedido a Deus. Amém? Eu também comecei a declarar em fé, né, que meus filhos fariam rema. Graças a Deus, os 2 estão fazendo. Né? O Luiz Henrique está terminando o 2º ano. A Ana Luísa começou o 1º e vai terminar, em nome de Jesus, o 2º também. Glória a Deus. Eu fiz o rema, e quando eu preenchi a ficha de inscrição, como eu falei para vocês, eu não trabalhava, né? E o meu esposo, ele ainda estava na fase do ajudante, lá do forro, né? Mas eu fiz a minha inscrição pela fé, porque como eu entrei aqui, na Verbo, eu fiquei muito maravilhada com essa palavra, né? Porque eu fui acho que eu me converti, acho que eu fiquei 1 ano e pouco,
não lembro exatamente se foi quase 2 anos, tá? Mas 1 ano e pouco, vai. Numa outra denominação, né? E lá eu tinha coisas que me incomodavam. Por mais que eu era nova, né, no Evangelho, então, tipo assim, o que o ministro estava falando ali, né, a gente escuta, né? Só que algo dentro de mim, porque eu gosto de ler a Bíblia. Então, tipo assim, ele lia só um textinho, pronto, daí já ia para umas outras coisas lá. Aí eu ficava querendo mais, e eu lia, e aí as coisas que ele entrava, eu procurava na Bíblia, via, peraí, né? Comprar cura, não está na Bíblia, né? Porque já foi comprado, né? A nossa cura já foi comprada. Foi um preço bem caro, né? Foi uma morte de cruz. Libertação. Compra a libertação do seu filho. Adquire isso daqui. Parecia um leilão. E aí aquilo me incomodava, e não era bíblico. Então eu procurava na Bíblia e falava, meu Deus, isso aqui não está na Bíblia. E eu acredito que, assim, Deus não faz acepção de pessoas. Eu sei que Ele incomoda todas essas pessoas que vão nesses lugares que, infelizmente, né, pregam a mamon. Então, eu creio que Deus incomoda, mas vai de cada um de nós, a nossa sensibilidade, né, o nosso Wi-Fi com Deus, né, de estar entendendo e vendo se aquilo está dentro da Bíblia ou não. E a Verbo da Vida, quando eu vim para a Verbo da Vida, eu fiquei maravilhada, porque eu via toda a ministração, tudo que é falado, estava tudo ali, tudo em linha com a palavra. Então, quando eu dou o discipulado, eu até falo, né, para os alunos, que eu falo, a Verbo da Vida, ela é a palavra de Deus, sem pôr e sem tirar, como diz na Bíblia, né, que não devemos nem tirar e nem colocar do livro desta lei. Então, assim, eu louvo a Deus por esse ministério. Amém? Não é porque eu estou aqui, não é isso. É que realmente a palavra da fé mudou a minha vida, mudou a minha família. Amém? E assim será com todos nós. Então, eu preenchi, né, a ficha de inscrição pela fé, porque eu também, quando eu soube do Rema, eu falei, meu Deus, eu quero mais, então, né? Se aqui já está assim, imagina lá, né? E é uma benção, é muito bom mesmo. E eu fiz a inscrição no momento sem recurso nenhum, pela fé. E como eu falei agora, né? Deus ele tem prazer em realizar o desejo do nosso coração. Então, eu preenchi pela fé, eu confessei a palavra, falei, Pai, agora está contigo, né? O Senhor toma aí a situação. E graças a Deus eu fiz, né? E eu costumo falar para algumas irmãs aqui que, assim, quando a gente realmente tem desejo no coração, Deus sabe, né? Porque Ele sonda os nossos corações. Não adianta eu chegar e falar para o pastor, olha, pastor, eu quero fazer o rema, sim. O pastor falar assim, vai, Juliana, me incentivar. Você quer fazer? Eu quero, nossa. Não aumenta assim, né? Só se for pela fé mesmo. Da boca para fora, né? Agora, se você falar do coração, vou fazer ficha, mas é pela fé, vai acontecer, porque Deus realiza o desejo do nosso coração, Ele tem prazer nisso. Então, tudo que você realmente gerar fé dentro de você, Deus vai realizar, amém? A Ana Luísa, minha filha, também, ela sempre falava, mãe, já que está liberada agora com 16 anos, quando eu fizer 16 anos, eu vou fazer o rema, porque era com 18, né? Era 18, né? Aí ela falava, aí eu falava assim, ainda ela falava assim, né? Amém, né? E tomara a Deus, em nome de Jesus, que venha para cá, né? Aí ela falava, se for aqui ou não for aqui, eu vou fazer. E Deus é tão bom que ela fez os 16 anos e veio para cá o rema. E como eu falei para vocês, ela está fazendo. Então, isso tudo é fé. Amém? Isso tudo é andarmos e caminharmos numa vida de fé. Amém? E aí, assim, as coisas foram dando certo. Porque primeiro você crê, depois você confessa e Deus realiza. Porque Ele tem prazer em realizar o desejo do nosso coração. Nós lemos em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu pergunto a vocês, qual é a fé que agrada a Deus? A fé do tipo de Deus. Amém? No início a terra era sem forma e vazia. Havia um abismo de escuridão. Deus creu e depois falou, haja luz, e houve luz. Deus viu que isso era bom. E como sabemos, continuou, né? Então, vemos que a fé
tem uma voz. A fé fala, a fé confessa, a fé realiza o que se diz. Amém? Tudo em linha com a palavra, como eu falei agora. O que estiver de acordo com a palavra, o que estiver alinhado com a palavra. Amém? Das nossas palavras, nós damos conta. A palavra do Senhor, Ele vela para cumpri-la. Amém? A palavra de Deus é o poder de Deus. E é o que colocamos em nosso espírito. Amém? Como você tem alimentado o seu espírito? O pastor falou na quinta passada que temos que ter cuidado com o que vemos, assistimos e ouvimos. Por isso, pode gerar algo dentro de nós. Amém? Por isso que temos que ter esse cuidado. Porque aquilo que entrar pode cair no nosso coração e gerar fé, gerar uma convicção, gerar uma certeza. Né? Aí fora, a dengue vai pegar o fulano. Né? Ninguém aqui, em nome de Jesus. Então, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós ouvimos. Amém? Porque tudo aquilo que nós gerarmos fé vai vir à existência, vai acontecer. Amém? Lembram que eu falei no começo, em tudo que gerar fé, vamos atrair? E o que estamos falando? A palavra de Deus é o que vivemos, é o fundamento pelo qual agimos. A palavra de Deus é nossa evidência ou prova. Amém? Em Hebreus 11, nos conta que pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Amém? Quem são os antigos mencionados? Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara e muitos outros que mantiveram um bom testemunho. Amém? Para não ficar só nas minhas palavras, essa galeriazinha da fé, vamos entrar lá em Hebreus 11. A gente tem tempo ainda. Hebreus 11, do 1 ao 11. Amém? Eu vou ler com vocês ali. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado. Pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi translaçado para não ver a morte. Não foi achado por Deus porque Deus o translaçara. Pois antes da sua translação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Próximo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Acho que eu vou ler aqui.
Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não abstendo a avançada idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Vamos só até aí, amém? Então, nessa galeria de fé, nós vimos que cada um se manteve firme e convictos naquilo que eles estavam crendo, naquilo que eles confessavam, naquilo que Deus prometeu a eles. Amém? Nas promessas do Senhor. E não tem que ser diferente conosco. Amém? Nós temos que nos manter firmes, nós temos que nos manter convictos que a palavra do Senhor, lançada, não voltará vazia. E ela vai dar fruto. Amém? Então, cada um desses homens e mulheres de Deus que mantiveram firme, que se mantiveram firme na fé, eles obtiveram um bom testemunho. Amém? Então, assim será comigo, será com vocês. Se nos mantemos firmes, nós vamos ter um bom testemunho. Amém? Nós temos testemunhos, né? Só de estarmos bem, só de estarmos aqui respirando, isso já é um testemunho. Amém? Como falei agora há pouco, Deus já nos livrou de tantas coisas, né? Nós temos muitos testemunhos para contar. Cada um de nós sabemos de onde Deus nos tirou, né? Quem éramos antes dele. Amém? Então, se mantenham firmes, se mantenham convictos que a palavra de Deus, ela faz aquilo que ela foi lançada a fazer. Aquilo que você confessar com fé, com o coração, né? Gerando fé com o coração e confessar com a boca, vai acontecer. Amém? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa essa noite. Eu creio que o Senhor, né, deve ter falado aqui nos corações. E é isso.